do Senhor, meus caros, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Não importa a mídia nem os horários que você nos assiste, é bom salientar que você é um arauto do Senhor, um arauto que investe no ministério do ensino, um dos ministérios mais promissores na seara de Jesus. Estamos falando aqui de Criciúma, onde o frio é quase glacial, está muito frio nessa terra, e nós vamos nos aquecer falando de Jesus, o nosso Cristo amado. Estamos trabalhando na sala de juvenis, uma sala com a idade etária prevista para 15 a 17 anos de idade, uma faixa que o inimigo, o diabo, o Satanás, o Lúcifer, ele aborda, ele ataca, ele fica em derredor dessa juventude para quê? Para subtrair-lhes a fé, para tirar-lhes a oportunidade da salvação. E nós, aqui do ITEC, aqui da Assembleia de Deus de Criciúma, da Escola Bíblica Dominical e da ADC Educacional, temos o único objetivo de ajudar esses jovens, através de você, meu caro professor, através do seu ensino, ajudar esses jovens a enfrentar com galhardia, sabedoria e dinamismo a esses assédios e vencer para que eles possam, junto comigo e com você, adentrar ao reino celestial. Dito isso, vamos direto ao tema da nossa lição. Nós estamos trabalhando o terceiro trimestre do ano de 2023. O título geral da nossa lição, Conhecendo os Fundamentos da Fé Cristã, nas Epístolas Gerais. E é sempre bom, vocês já estão acostumados comigo e sabem que eu gosto sempre de começar a trabalhar desde o título da lição. São 13 lições com o mesmo título geral e você pode fazer 13 comentários diferentes. A fé como fundamento. Então, você já pergunta de novo para o teu jovem, você já está na lição de número 5, pergunte para ele, no início da sua aula, para ele citarem, cada um citar um fundamento da fé. E um dos fundamentos que eu vou citar para você hoje é a obediência, é a crença em Jesus Cristo. Para você crer em Deus, para você crer em Cristo, você tem que obedecer e você tem que gerar algo de positivo na seara de Jesus. E você está fazendo isso, meu caro professor, você está falando de Cristo, você está praticando o ID. O teu aluno está também fazendo algo na seara, ele está aprendendo das coisas de Deus para fazer o ID de Jesus. Então, o fundamento da fé, o fundamento da nossa fé, e as epístolas nos falam isso, é você crer, é você fazer a obra, é você crer que Cristo salva. Isso é que dá fundamentação, que dá sustentação à minha e à tua fé. E agora nós já vamos direto para a lição de hoje, né? Onde o título geral dela é Fé e Obras. Você já pode comentar, então, a falar com o teu aluno que, para se ter fé, tem que se gerar obras. Você pode falar que a fé é o fundamento, é crer no imponderável. A fé é acreditar que tem um Deus superior e que você é submisso a Ele e que você deve obedecê-lo e que você deve praticar ações que beneficiem os outros para que eles também possam ser agraciados com essa fé. Então, vamos falar na lição de hoje sobre fé e obras. E aqui nós vamos acabar com aquela discussão, né, que tem muitos que defendem que a salvação é pela fé, outro é pelas obras. E nós vamos ver aqui em Efésios que a fé gera obras e que a obra sustenta e fortalece a fé. Vamos agora para a nossa lição em casa, essa lição que nos dá essa panorâmica de tudo que iremos discutir na lição de hoje. E aqui você vai ver muito claramente personagens bíblicos importantes e que evidenciaram sua fé através de obras, ou seja, através de atitudes, entendendo que fé é ação, ela gera movimento, e esse movimento gerado pela fé são as obras que você será galardoado por elas quando tiverem assunto ao reino celestial. A Bíblia nos fala que as nossas obras é que serão galardoadas no reino celestial. Você não é salvo por ela, mas ela vai representar algo importante quando você for assunto ao reino celestial. Segunda-feira tem 1 Reis, capítulo 17, versículo do 13 ao 14. O nosso autor aqui fala muito claramente. A fé evidente nas obras da viúva de Sarepta. O que é que ela fez, gente? Olha que fé absurda. Ela tinha um único prato de comida, ela tinha um pouquinho de farinha e ela confiou no profeta.
A partir dali, ela sacia a fome do profeta e ela é recompensada com bênçãos, a multiplicação. Ela consegue mostrar que tem fé através da sua ação de confiar. Lembra? A fé gera ação. Ela doou a sua última porção de farinha para o profeta. 1 Reis, capítulo 18, versículo 3 e 4. A fé é evidente nas obras de Obadias. Olha o que é que a fé gerou em Obadias. Gerou temor a Deus. Você vê claramente que o diabo, Lúcifer, tem muita fé, ele acredita, ele crê, mas ele não tem fé, porque se ele tivesse fé, ele praticava. Então, a fé de Obadias gerou temor, e temor fez com que Obadias protegesse, cuidasse dos guerreiros que precisavam ser escondidos naquele momento. Fé gerando temor. Lucas 7, capítulo, versículo do 6 ao 9. A fé evidente nas obras de um centurião, fala assim o nosso comentarista. E você veja, um centurião, um oficial, né, do exército romano, tendo uma fé absurda, onde ele diz que simplesmente, se Jesus quiser curar o seu servo, ele não precisa nem ir à sua casa, porque ele não é digno que Cristo vá lá. Olha que fé gigante, que fé colocando o centurião na dependência de Cristo. Eu acredito, eu tenho fé em ti, Jesus, e faz o que tu quiseres. Então, fé é confiança absoluta naquele que é o nosso Deus, naquele Cristo Jesus, no Espírito Santo de Deus e em Deus, na nossa Santíssima Trindade. Atos 4, versículo 36 e 37, é o versículo de quinta-feira. A fé é evidente nas obras de Barnabé. De novo, a gente está vendo aqui um personagem conhecido, mostrando a sua fé através de quê? Através de ofertas. Naquele momento, Barnabé faz uma oferta motivado pela sua fé, ou seja, a fé de novo gerando ação, gerando obras. Atos 4 e 34, é o de sexta-feira. A fé evidente nas obras da igreja de Jerusalém, ali também fala de oferta. E quinta-feira e sábado, 2 Coríntios 9 e 13, a fé evidente na igreja de Coríntios, ali também fala de ofertas. Então, você vê que esses temas sugeridos nessa semana falam todos de como você mostra, como tornar evidente, é deixar em destaque, é você perceber aquela fé. E você vê essas personagens, inclusive duas igrejas muito mencionadas no Novo Testamento, mostrando e evidenciando a sua fé através das suas obras. Resumindo aqui, a gente já pega todo o mote da lição de hoje. Não existe fé sem obra. Até existe obra sem fé. Nós vemos muito comumente personagens nefastos, bandidos, assassinos, criminosos, assaltantes, fazendo alguma obra em nome da fé, mas não demonstrando fé, porque a fé exige também, principalmente, a obediência aos ditames, às regras impostas pela Escritura Sagrada. Então, vamos evidenciar a nossa fé fazendo algo pelos outros. Pergunte para o seu aluno como ele pode evidenciar a fé. Pergunte para o seu aluno como você, meu caro professor, está evidenciando a sua fé, ou seja, está deixando em destaque a sua fé. Eu já digo, você, professor, evidencia a sua fé quando você está aí na sala de aula falando e transmitindo a mensagem de Deus, a mensagem de Cristo Jesus. É uma forma de você mostrar e evidenciar que tem fé. Eliseu evidenciou a sua fé, esses personagens aqui evidenciaram a sua fé, Abraão e vários outros mostraram a sua fé em Cristo Jesus, em Deus, obedecendo-o. Agora sim, vamos seguindo para os nossos objetivos, que é um objetivo do professor, não precisa destacar na lição, na hora da aula, e esses objetivos são compreender a distinção entre religião vã e pura. Veja bem que aqui você não vai dizer que religião não existe. A gente tem essa obsessão, e às vezes, em desqualificar em quem tem uma religião. Eu tenho a minha religião é Cristo Jesus. E nós vamos definir o que é religião para você lá na frente. Entender que Deus não discrimina as pessoas e que isso é pecado. Ensinar que quem tem fé realiza boas obras. Fundamental, não existe fé sem obras. Seguindo em frente, vamos dar uma passeada também no outro texto fundamental, que é o texto bíblico. É fundamental que você comente sobre ele, amado. Efésios 2 e 10 está contido no nosso texto bíblico. Porque somos feitura sua,
criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Quando você vai olhar o contexto desse capítulo 2, você vai ver da salvação pela graça. Mas nesse versículo específico, você vê que nós somos criados à feitura de Cristo para fazermos boas obras. E essas boas obras, elas foram direcionadas, preparadas por Deus para que eu e você andássemos nelas, ou seja, para que eu e você a fizéssemos. Então temos que fazer, temos que praticar, temos que ter boas obras. Em não sendo assim, meu amigo, você estará com sua conversão seriamente comprometida. Você precisará repensar a tua forma de se relacionar com Cristo. Muito bom esse versículo para te mostrar que, para crer, você tem que gerar algo na seara de Deus. É tanto que no nosso estudo nós vamos ver claramente que o próprio diabo crê, ele sabe que Deus existe, ele não pratica, ele não obedece, por isso que ele não é um sábio, porque se ele fosse sábio, ele obedeceria e não faria as loucuras, as coisas treslocadas que ele faz aqui na terra. Seguindo em frente, vamos à leitura bíblica em classe. Ela encontra em 2 versículos de Tiago 1 e 2, e nós vamos aqui, eu destaquei para você, amado, vale a pena comentar sobre a leitura sugerida de uma forma geral, porque ela é muito representativa para a lição. Mas eu destaquei aqui, em função do nosso tempo, apenas o versículo 14 ao 18 de Tiago 2, que diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? É uma pergunta. O que será daquele que tiver fé e não tiver obras? Olha como fica claro que a fé precisa de obras. Porventura, a fé pode salvá-los? Ou seja, você crê sozinho, há salvação? Há salvação sem obras? Pergunte para o teu jovem. Assim também, a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Fica muito claro que se faz necessário, ou se há necessidade de que o crente, de que o cristão, aquele que crê em Cristo Jesus, pratique e tenha boas obras. E essas obras começam simplesmente com o ato de obedecer. Quando você inicia fazendo o ID de Jesus, quando você aceita Cristo no coração, ato contínuo, você já tem que gerar obras que influenciem a sociedade onde você está, que influenciem o teu relacionamento com Deus através da tua obediência. E olha o que diz o versículo 19. Tu crês que há um Deus? É uma pergunta. Fazes bem. Também o demônio o crê e estremece. Veja bem, o próprio demônio crê em Deus, ele apenas não faz as boas obras, muito pelo contrário, as obras do demônio são obras ruins, e por isso cada dia eles estão mais distantes de Deus, e cada dia eles levam mais pessoas para junto deles, distanciando essa pessoa de Deus. Olha como é sério você dizer que tem fé e você não ter obras, para que você, através das tuas obras, evidencie a tua fé, como foi todos os versículos sugeridos para a nossa leitura em casa. Muito importante você definir para o teu jovem que fé é ação, fé é movimento, fé gera obras, ela fortalece a fé através da tua obra. Essa lição de hoje é muito boa, é fantástica, principalmente para desenvolver no jovem o desejo de evidenciar, de mostrar. É muito comum que o jovem até fique retraído, ele se esconde das pessoas, ele esconde a sua fé das pessoas, ele não evidencia, ele não mostra, ele não influencia. Por quê? Porque às vezes ele tem vergonha. Abro aqui um parêntese. Conheço muitos adultos que também têm essa prática de não evidenciar, de ter fé só dentro da igreja. A pergunta é: isso é uma fé que realmente agrada a Deus? Uma fé que não influencia o teu grupo social, uma fé que não influencia a cidade onde tu vive, uma fé que não influencia a tua igreja, a tua casa? Uma fé que você não demonstra para aqueles que não te conhecem de imediato? Nós temos que ser Eliseu, a nossa fé tem que ser evidenciada no nosso andar, no nosso comportamento, no nosso falar, no nosso jeito de agir. A nossa fé tem que ser perceptível, tem que ser evidenciada por todos aqueles que não nos conhecem, mas que olham ali e digam: vai ali um homem de Deus. Vamos seguindo em frente.
Esse conectando com Deus, como sempre falo, ele é uma introdução, né? Então, tudo isso que nós já discutimos aqui já faz parte desse conectando com Deus, já faz parte dessa introdução. Eu vou destacar aqui do nosso autor, no Conectando com Deus, na introdução dele, quando ele fala: a epístola de Tiago não deixa dúvida quanto à prática da fé. Eu fico só até aqui, porque tudo que nós já lemos já mostra a prática de fé, ou seja, já evidencia, né, que a fé é ação, que a fé é movimento, que a fé tem que ser executada. Então, você tem que manifestar a tua fé através da tua ação. E a ação é o quê? É obra. Então, a tua fé precisa ser evidenciada através da prática. A obediência em Jesus Cristo é a prática. Nós já discutimos, já falamos em lições anteriores sobre a sabedoria. A sabedoria não é o conhecimento. A sabedoria é a prática do conhecimento. Por isso que tenhamos sábios que não têm uma cultura geral grande, mas eles praticam com sabedoria aquilo que eles entenderam e que eles aprenderam da vida. Então, a fé, a sabedoria é a prática desse conhecimento. A fé é a prática da tua crença. Então, que você possa evidenciar a tua fé praticando ações que agradem a Deus. Isso se resume em quê, amados? Em obediência. A fé, ela tem que ser uma fé prática, uma fé de ação, uma fé de movimento, ok? Seguindo agora, nós vamos para a lição propriamente dita. A verdadeira religião. O nosso autor aqui, ele define religião assim, ó. Religião compreende os conceitos teológicos e a vida devocional em relação a uma divindade de um indivíduo, né? E eu defino para você que religião é a crença na existência de um ser superior, na existência de Deus. A religião é você se colocar na dependência desse ser superior. A religião é você se colocar na dependência de Deus. E a nossa religião, a nossa fé, diz que nós temos um Deus com três pessoas, com três características diferentes, que é o que nós chamamos de trindade. Então, a nossa fé está subordinada a essa trindade. E essa subordinação, se eu sou subordinado a alguém, eu devo fazer o quê? Eu devo pôr em prática aquilo que o meu superior dita, aquilo que o superior manda eu fazer. E nós já estudamos sobre a superioridade de Cristo. Se eu sou dependente de Cristo, se Cristo é rei, se Cristo é superior a mim, se eu dependo dele, eu devo obedecer o que manda as Escrituras. Então, a fé, a religião é você pôr em prática a tua fé. E aqui nós vamos entrar num conceito também muito interessante, amado. É comum nós vermos pregadores falando que a religião é vã. Não, a religião é vã quando ela não está embasada, fundamentada nesses princípios de dependência de Cristo Jesus. E vemos também muitos pregadores falar que a religiosidade não leva a nada. É um ensino errado, amados. A religião se faz necessário. Quando você vai no latim, a religião quer dizer religare, ou seja, religar o homem a Deus, a humanidade a Deus. Essa ligação, esse contato foi perdido com o advento do pecado. Então, a religião objetiva isso, religar você a Deus. Olha como você pode viver, como você não pode viver sem religião, sem essa vontade de se religar a Deus. E outra questão, os pregadores também hoje têm uma moda, de vez em quando aparece um modismo dentro das nossas igrejas, de falar algumas palavras e criar um significado errado nela. Por exemplo, nós estamos falando que a religiosidade não tem significado nenhum. Tem sim, é impossível você ter uma religião e praticá-la sem religiosidade. A religiosidade é a característica que o indivíduo tem, é a característica daquele que tem a religião, ou seja, é a prática da tua religião, é a prática da tua fé. Agora sim, nós temos alguns que por uma religiosidade equivocada, como também tem aquela religião que é vã, tem a religiosidade equivocada, porque você começa a fazer ações não para agradar a Deus, mas para agradar o teu pastor, agradar o teu grupo social, para buscar recurso, para ganhar dinheiro, para aparecer para a sociedade. Aí é a religiosidade praticada errada. Mas se a religiosidade ela é embasada no ato de servir, de obedecer, de evidenciar a tua fé em Cristo Jesus, ela se faz necessária. Porque é impossível ter uma religião sem ter religiosidade. Ou seja, deixando claro, sem ser redundante, que religiosidade é a ação, é o ato, é o movimento de quem tem uma religião.
E, às vezes, nós começamos a ensinar loucuras no púlpito e o povo acredita sem refletir. Desculpa, mas essa é uma missão que você tem que fazer. Tem que falar para o teu jovem que essas verdades elas têm que ser impostas sobre as mentiras. Então, religião é fundamental. Não tem religião, você crê em Deus. A sua religião é crer em Deus. A sua religiosidade é é se movimentar para obedecer a Deus. Então, essa é a verdadeira religião. A religião vã que ele fala aqui é exatamente essa religião. A religião daquele indivíduo que não está servindo a Deus, ele está servindo a si próprio. É um tipo de egocentrismo, de antropocentrismo. Isso não é legal, isso não agrada ao Senhor Jesus. No entanto, a verdadeira religião te leva a obedecer e fazer o que Cristo manda. A religião pura, que é o segundo subtópico, é exatamente isso. Você pode pegar o primeiro e o segundo subtópico e fazer um comentário geral, que é o que nós fizemos agora. Tanto a religião vã quanto a religião pura, as duas existem. Só que a pura, aquela que eu sirvo a Deus e que eu faço para agradar a Deus e não ao meu ego, essa é a que me salva, essa é a que me leva, não é nem ela que me salva, porque a religião por si só, ela não salva, ela salva se você praticar a religião verdadeira. E a religião verdadeira é obedecer a Cristo, é amar a Deus sobre todas as coisas. É seguir em frente, obedecendo o que está na Sagrada Escritura. É um assunto aparentemente controverso. No entanto, quando você deixa muito claro os conceitos de religião, tanto no sentido secular como espiritual, você vê que é uma discussão que acontece em função de desvio do significado da verdadeira palavra, ok? Religião quer dizer, ela vem do latim religare, religar você a Deus. Como é que isso pode ser ruim? Como é que isso pode ser negativo? Só é negativo se você for uma criatura que não tenha uma religião embasada na intimidade com Deus. Acepção de pessoas. Aqui, de novo, amado, ele vai falar de uma questão geral. O que é acepção? Nesse sentido, a acepção tem vários significados, né? É uma palavra homônima, que ela tem a mesma forma de se escrever, a mesma forma de se pronunciar e várias definições, dependendo do contexto. No contexto daqui do nosso estudo, essa acepção é diferenciação, é preconceito. É você deixar de lado, escolher um em detrimento do outro. É você ser parcimonioso na escolha. É você relegar um a segundo caso por exemplo, paternalismo. Por exemplo, por xenofobia. Ele fala aqui o etnocentrismo, que é você deixar de lado uma pessoa por as questões éticas. O racismo é um tipo de acepção, é você separar a pessoa por um tipo de preconceito qualquer, às vezes até preconceito religioso. Você vê que no cristianismo não há acepção de pessoa, você vê gente de todas as religiões. O que se exige é que largue, deixe de lado a tua religiosidade embasada numa religião equivocada, na religião vã, venha para a religião pura, aceite a Cristo Jesus como Salvador. A partir daí, você estará sendo incluído na seara de Jesus. Então, Cristo não faz acepção de pessoas, ele dá oportunidade a todos. Pode vir o negro, o branco, o vermelho, né? o amarelo, são essas cores que o homem tem. Ele tem homem branco, preto, amarelo, tem o vermelho, que ali na região dos Estados Unidos, os índios eram mais avermelhados. Na própria Europa, nas regiões mais frias, o homem é avermelhado. Na Ásia, o homem é amarelado. Né? Na África, o homem ele tem uma característica mais negra. Então, você vê claramente que Deus, que Cristo permite que todos venham fazer parte da tua seara. No entanto, algumas religiões ou alguns cristãos fazem acepção de pessoa, mesmo dizendo que servem a Cristo. Olha que interessante. Eu digo que sirvo a Cristo e sou preconceituoso contra o negro, sou preconceituoso contra o venezuelano que está vindo aqui em função de distúrbios políticos em sua nação e várias questões, que é o que chamamos de xenofobia, né? Você ter preconceito em relação a outras culturas. Então, essa questão da acepção de pessoa envolve o preconceito de uma forma geral, e isso é dito como pecado, é visto como pecado dentro da nossa forma de nos relacionarmos com Cristo. Boas obras, uma necessidade. E aqui é que se faz necessário você falar que, para você ter fé,
para você mostrar a tua fé, para você evidenciar a sua fé, há necessidade de obras. E essa obra começa como? Através do amor em Cristo e o amor de Cristo. Veja como Cristo nos amou, veja como Deus nos amou, manda seu Filho para nos salvar, nos resgatar. Como é que eu vou provar que amo a Cristo, que sou um bom cristão, fazendo acepção de pessoas, como era o título do tópico anterior? Olha o que diz assim o nosso autor, que, revelando um dos grandes perigos da vida cristã, acreditar que o viver cristão se resume em crer em Deus e somente frequentar os cultos. Quantos cristãos ou pseudo-cristãos você conhece que são e que se encaixam nessa definição do nosso autor aqui? De acreditar que o simples fato de você ir na igreja, de frequentar os cultos, de você dizer que crê em Deus, porque você não crê se não tiver obras. Então ele fala aqui, olha, ele diz assim, ó, revelando um dos grandes perigos da vida, acreditar que viver cristão se resume a crer. Esse se resume a crer, ele não é verdadeiro, porque se você crê, você tem boas obras. Quando você crê no sentido de ter fé, você crê no sentido de acreditar, que é o sentido que o nosso autor coloca aqui, você acredita em Deus, mas não crê, você não tem fé, porque se você tem fé, você se coloca na dependência dele. Então não adianta você acreditar que Deus existe, que Cristo veio, que Cristo nos resgatou. Você tem que gerar obras, você tem que seguir caminhos que levem à salvação, você tem que seguir caminhos que influenciem outros a encontrarem Cristo Jesus, como eu e você encontramos. Né? Alguns dizem que ele nos encontrou. Também ele nos encontrou, mas ele encontrou toda a humanidade. No entanto, alguns fazem óleo de mercador e não se entregam a esse encontrar, a esse buscar de Cristo Jesus pela minha e pela tua alma. Ele vai seguindo em frente do nosso autor e vai falando daqui da fé de Abraão. A fé e a obra de Abraão. Olha que fé absurda de Abraão. Além de obedecer em tudo, ele obedeceu naquilo que lhe era mais difícil de obedecer. Foi quando ele estava disposto a sacrificar seu filho. Por quê? Porque Abraão estava na dependência de Deus. E nós podemos e devemos nos colocarmos na dependência de Deus. E a fé e as obras de Raabe é o último subtítulo. Raabe era uma prostituta, como todos nós sabemos, e ela não era sequer israelita. No entanto, ela se coloca à disposição, ela ajuda aos espias, e através dessa ajuda, os espias conseguem entrar em sua cidade, buscar as novidades e trazer a informação para passar para Moisés. Então você veja que aqui tem várias personagens, todas importantes, alguns escolhidos por Cristo, como Abraão, outros que tinham uma vida devassa, porque Raabe era uma prostituta. Então mostra como Cristo é includente, como ele deixa, como Deus permite que todos façam parte da sua seara. O nosso tópico 2, voltando lá, nós não temos o preconceito, nós não fazemos acepção de pessoas. Nós queremos, quando eu falo nós, cristãos em Cristo Jesus, o nosso Cristo quer apenas que você creia nele praticando obras, fazendo e obedecendo ao que consta na Sagrada Escritura. Então, boas obras para nós cristãos é tão somente obediência. E para concluir, amado, eu destaquei apenas aqui, a importância de viver a verdadeira religião sem cair na religiosidade vazia. Praticamos boas obras sem fazer acepção de pessoa. Eu destaco esse comentário aqui do nosso autor para, de novo, dar ênfase. Olha o que ele fala, religiosidade vazia, ou seja, religiosidade que não se baseia no fundamento da fé em Cristo Jesus. Definindo para você, religiosidade é um adjetivo que qualifica aquele que tem uma religião. Então, se a religião não é embasada em Cristo, ela vai gerar uma religiosidade vazia. Isso é ruim. Mas se a religião é embasada em Cristo, ela vai gerar uma religiosidade pura, uma religiosidade completa que te leva a buscar e a ter e conseguir mais intimidade com Deus, ou seja, fazer o teu religare, fazer o meu religare, me conectar, me reconectar com Cristo. É tanto que o grande mistério, o grande ministério, o grande objetivo de todo crente é o quê? É a reconciliação. E reconciliação, se você for comparar, é um religare. Reconciliação é voltar a ter intimidade perdida.
Dito isso, me despeço desejando a você uma belíssima aula, que você seja produtivo e que você se mantenha fiel nessa seara de levar avante o santo, digno, positivo e definitivo Evangelho de Deus.